Meus queridos, graça e paz. Hoje finalmente chegamos aí no segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses e como você já sabe, hoje tem semente de Deus. Recebe essa semente de Deus aí no seu coração. Eu quero hoje fazer a leitura do capítulo 2 e nós vamos ler 4 versículos. Acompanhe comigo o que diz o primeiro versículo e vamos até o versículo de número 4. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Glória a Deus. Como você sabe, nós estamos diante de uma carta. Uma carta, ela não é escrita com capítulos e versículos. Uma carta é uma narrativa direta. E se nós não fizermos a ligação desse primeiro versículo do segundo capítulo com o que foi dito anteriormente, pode ser que a gente não consiga entender a coesão do texto. Há uma coerência aqui. Por que Paulo está falando sobre isso nesse momento? No texto anterior que nós refletimos, ele vem falando sobre adversários, combater o combate, estar firme, resistir. E agora ele começa então a fazer uma ligação que, se a igreja não estiver vivendo em unidade, essa falta de unidade enfraquecerá a união no meio da igreja. E ela se tornará, diante dos desafios, uma presa fácil. Ela se enfraquecerá de tal modo que ela não conseguirá dar sequência à sua obra, o seu ministério e à sua missão. E por isso que aqui ele começa então a fazer esse apelo. E é isso mesmo. Paulo aqui está fazendo um apelo. Observa que ele não se porta como um cacique, chefe de uma tribo. Ele não se porta como um diretor de uma empresa, como um chefe dando ordens. Mas ele apela para o aspecto afetivo. E ele começa, então, dizendo, olha, diante de tantas experiências que já tivemos em Cristo, de conforto, de consolação, de amor, de comunhão, tantas coisas boas que nós já vivemos a nível de compaixão, vocês têm sido meus companheiros, então eu quero apelar para que vocês me façam completamente feliz. Para que vocês possam me fazer feliz amando-se uns aos outros. Para que vocês me façam feliz concordando, trabalhando juntos. E aqui Paulo, então, ele faz o apelo à unidade. E esse é o tema da nossa reflexão hoje. A nossa reflexão vai dizer, viva a unidade da igreja. Observa que esse tema ele tem um duplo sentido. Ele pode ser uma palavra direta, dizendo, como uma ordem, viva a unidade da igreja, ou pode ser também um salve, Pode ser um brado dizendo, viva a unidade da igreja! Mas o fato é, a igreja, ela precisa viver em união. Eu quero fazer aqui um destaque, e eu usei essa palavra de propósito, eu quero fazer um destaque entre a diferença entre união e unidade. São duas coisas diferentes. A união, ela fala de contato.
A união, ela fala de aproximação. A unidade não é só isso. A unidade vai além disso. A unidade, ela fala de mistura. A unidade, ela fala de coesão. Por exemplo, você pode ter água e óleo dentro do mesmo copo. Estão juntos, estão em contato, mas não estão misturados. Se você pegar um copo com água e você colocar leite, então você não vai conseguir fazer a diferença entre o que é água e o que é leite, porque eles vão se misturar. A coesão é um termo empregado na física. E a física, ela usa esse termo para falar de moléculas e de átomos que se unem, que se misturam. Então, quando você vê a água e o leite e eles se misturam, permite, né, a gente entender que um cede espaço para o outro para que um entre no universo do outro. É possível você viver como igreja onde há união, mas não há unidade. É como se fosse uma sala de cinema, onde as pessoas no mesmo horário, elas vão para dentro de um mesmo ambiente, para assistir um mesmo filme. Só que ali cada um está na sua poltrona. Cada um tem a sua pipoca. E ninguém conhece ninguém. Ninguém se mistura com ninguém. E ninguém está envolvido com a vida de ninguém. Ali só há uma ideia: assistir um filme. E triste quando a igreja caminha nessa direção. Pessoas que frequentam o mesmo ambiente, mas não têm um envolvimento de vida na vida. Olha, esse assunto que nós estamos abordando hoje, ele é tão importante, mas tão importante, que lá no capítulo 17 de João, quando Jesus vai fazer a sua oração sacerdotal, o texto vai dizer que Jesus ele ora pela unidade da igreja. E ele vai dizer: Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Paulo está dizendo aqui algo que Jesus Cristo já orou. E Jesus Cristo sabe o quanto é importante a unidade no meio da igreja. A unidade no meio da igreja, ela nos permite amarmos uns aos outros e esse amor ser praticado em ações concretas. Trabalhar juntos. Nós desenvolvermos uma unidade de pensamento, uma unidade de propósito. Paulo, em uma outra carta, ele também vai tratar desse assunto. Olha como ele é importante. Só que ali ele já vai desenvolver muito mais do que está desenvolvendo aqui. Escrevendo aos Coríntios, ele vai falar da igreja como um corpo. E quando ele fala que a igreja ela é o corpo de Cristo, ele está querendo chamar a atenção de 4 coisas. Primeira coisa, é um corpo só, que possui muitos membros. Segunda coisa, apesar de serem muitos membros e cada membro ser diferente, cada membro também tem a sua função. Terceira coisa, nenhum membro é igual ao outro. E apesar de serem diferentes, todos são igualmente importantes aos olhos de Deus. E quarta coisa, esses membros que são diferentes, com funções diferentes e aspectos diferentes, o olho é diferente da mão, a mão é diferente do rins, o rins é diferente do coração. E cada um dos membros do nosso corpo, e há uma variedade muito grande, né? A gente chama de unidade na diversidade. Então, diante dessa diversidade, e Deus ama a diversidade, diante dessa diversidade, é possível unir os diferentes em um propósito comum.
E Paulo vai dizer que a força da igreja está ali. Eu diria até mais. A força de qualquer organização está na sua capacidade de manter a unidade. Então, uma família unida, uma família em unidade, é quando o pai sabe o seu valor dentro da coletividade. Quando a mãe sabe o seu valor dentro da coletividade. O papel do pai é único. O papel da mãe é único. O papel dos filhos também são únicos. E o papel de cada um dentro desse ambiente familiar, ele é importante para a saúde, para o bem-estar e para a força, né, desse grupo. Infelizmente, hoje nós vivemos num país de muita diversidade, mas nós estamos, né, aí acompanhando as notícias, né, num momento onde nós deveríamos ser levados pelo caminho da unidade nacional, pelo caminho da unidade de propósito, pelo caminho, né, de sermos um só, porque somos todos brasileiros, independente do regionalismo, de ser gaúcho, de ser carioca, de ser nortista, de ser nordestino, de ser sertanejo. Mas apesar de todas essas diferenças, o nosso país tem sido levado pelo caminho da polarização, tem sido levado pelo caminho dos extremos, pelas desuniões, rivalidades, desavenças, brigas e contendas, e isso nos enfraquece. Estamos vivendo um tempo de uma nação enfraquecida, uma nação polarizada. Fica em casa ou sai de casa para trabalhar? Olha para a economia ou olha para a saúde das pessoas? Brigas no ambiente político, não há uma concordância. E a saúde e o bem-estar de qualquer grupo depende da sua capacidade de promover unidade. E hoje, a palavra que Deus coloca no meu coração e que eu quero compartilhar com você é que aonde você estiver, você seja um instrumento de promoção de unidade. Não seja você instrumento, né, para essas polarizações, mas que você possa ser instrumento para buscar coesão no meio do grupo que você pertence. Eu faço aqui um apelo aos pastores que estão me ouvindo. Pastor, não permita a sua vida ser instrumento para causar desunião, partidarismos e rivalidades no meio da igreja do Senhor. Paulo, ele se porta aqui, ele está na cadeia e ele está vendo o que está acontecendo na igreja, as ameaças internas e as ameaças externas. E ele se coloca aqui como se fosse uma costureira, onde pega dois pedaços de pano diferentes e ele então vai alinhavando a linha como uma agulha com uma linha, e ele vai costurando e construindo uma unidade de pensamento, construindo uma unidade de propósito, construindo uma unidade de mentalidade. Que a sua vida seja esse tipo de instrumento. E por que eu digo isso? Porque o progresso da obra do Senhor depende da unidade da igreja. O sucesso ministerial depende da unidade da igreja. A força para resistir os problemas que enfrentamos como igreja depende da unidade da igreja. Eu estou me lembrando aqui de um grito, de um brado de guerra que era dado ali na Academia Militar das Agulhas Negras. Por diversas vezes nós ouvíamos os cadetes bradando dessa forma. Era um grito de guerra. E eles diziam: toda força é débil se não for unida. Há uma fragilidade muito grande quando não conseguimos fazer a unidade, a junção das nossas forças. O Senhor deseja uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela cresce. Uma igreja saudável, ela se multiplica. Uma igreja saudável, ela influencia a cidade. Uma igreja saudável, ela é instrumento de bênção nas mãos do Senhor.
E eu quero colocar diante de Deus a minha vida como sendo um instrumento para promover unidade. Unidade. Que seja você também alguém assim. Que seja você alguém assim dentro da sua casa. Que os interesses individuais eles sejam suplantados pelo interesse da coletividade. No versículo de número 4, 3 e 4, Paulo vai dar a receita de como construir a unidade. Ele vai mostrar que os interesses dos outros, eles são interessantes. E eles precisam ser interessantes para mim, eles precisam ser interessantes para a igreja, e eles precisam ser interessantes porque são interessantes para Deus. É esse olhar de solidariedade, é esse olhar de altruísmo, é esse olhar de desejar o progresso, o crescimento, o bem-estar do outro, é que gera unidade no meio da igreja. Amanhã, ou melhor, no nosso próximo episódio, nós veremos o exemplo de Cristo fazendo isso. Que você seja esse instrumento nas mãos do Senhor. Recebe aí essa semente, um grande abraço e um beijo no seu coração.